Olá, bem-vindos a mais um bate-papo, um podcast do nosso grupo de amigos AgroForex. Carreira, satisfação, propósito, evolução, inteligência emocional. Acho que desde a faculdade ou antes, isso aparece todos os dias nas nossas mídias sociais, nas discussões, mesmo antes de você entrar numa carreira que você escolha profissionalmente. É sobre isso que eu, o Mauro, o Jonatas, o Jean e o Jader queremos falar hoje. É óbvio que a gente vai ter uma visão peculiar ou pessoal, cada um de nós tem uma visão sobre isso e você vai ter a sua. E a nossa meta aqui é exatamente essa, é dar mais uma perspectiva para te ajudar a escolher algo melhor ou para refletir sobre o seu momento de carreira e a maneira como você vai encarar e evoluir. Bom, começar do começo, em algum momento da sua vida você se forma ou escolhe trabalhar em alguma área. E aí? Qual a perspectiva que você tem nesse momento e você planeja a vida toda? Você deixa o vento te levar? Acho que cada um de nós tem uma história nesse aspecto, mas queria provocar aqui o Jean. Jean, o cara de Andirá, no Paraná, está nos Estados Unidos agora. Fala aí, Jean, essas poucas décadas de carreira aí, como foi esse primeiro momento na tua vida? Como é que você começou? Como é que você teve os estalos aí para ir mudando e não ficar em Andirá, onde você poderia com certeza ser muito feliz também? Olá, Mauro, Jonatas, Jader. É muito interessante isso, né? Porque depois a gente pode ouvir os outros amigos aqui, mas quando eu me formei, eu agarrei o primeiro emprego que apareceu. Não tinha muita perspectiva, porque me formei e precisava trabalhar. Então, agarrei o primeiro emprego que apareceu numa empresa muito pequena, na região metropolitana de Curitiba, e estava feliz. Mas naquele momento eu já sentia assim, eu preciso de algo mais estressante, algo que dê mais, que chame mais, que busque mais de mim. E aí eu tive a oportunidade de entrar numa multinacional, como na época existia aquele emprego temporário, né, que hoje não existe mais. E eu entrei nessa multinacional como temporário e depois, né, consegui ser um efetivo, área de vendas, passei 5 anos dentro da área de vendas e me sentia super feliz trabalhando na área de vendas. Adoro a área de vendas, essa dinâmica de encontrar clientes, de visitar produtores, de ir para o campo, de fazer recomendação de produto, né? Essa é um grande motivacional para mim, assim. Só que nesse meio tempo eu resolvi fazer uma pós-graduação na época, na área de marketing. E aí, quando eu me deparei com aquele mundo de marketing, comecei a conhecer um pouco mais, entender por que a gente vai no mercado e a prateleira tem um produto que é em cima, tem um produto que é embaixo, tem toda uma estratégia por trás disso. Eu falei, caramba, eu não sabia de nada disso. E aí foi o meu, assim, o chamariz para falar assim, cara, essa área é demais, eu quero ir para essa área de marketing. E aqui estou até hoje, Mauro. Legal. De mais de 30 anos de formado, praticamente 24 anos dedicado à área de marketing. Ô, Jonatas, e você, cara? Você de Itaqui, se formou em Santa Maria, day one, formei, peguei o canudo, qual que era teu sonho? Ou antes de se formar, o que você... Sim, eu vou ser feliz aqui. Teve isso na tua carreira, não? Mauro, teve, né? Como todos nós, provavelmente, a gente pensa durante o decorrer da faculdade, me formei em agronomia, são 5 anos de curso, e no momento, durante o curso já eu trabalhava, era bolsista de iniciação científica, então eu sempre tive esse viés da parte de pesquisa, trabalhei em pesquisa durante a faculdade, e mais pro final da faculdade eu comecei a pensar que carreira, que rumo que eu devo seguir.
Devo seguir na pesquisa, devo ir para uma pós-graduação ou encarar o mercado? E confesso que na época eu não tinha uma posição definida, né? Eu não entrei na faculdade com essa clareza do que eu quero daqui para frente, especificamente em qual área trabalhar. Minha família é produtora de arroz no interior do Rio Grande do Sul, então eu já tinha bastante noção da produção agrícola, mas ainda não tinha aquela decisão, o que eu vou fazer, para qual área eu vou me dedicar. E confesso que na época que eu me formei, o mercado de trabalho no agro não estava tão aquecido. Então isso eu acho que me levou entre a decisão em seguir para a parte de pós-graduação, seguir na área científica e para o mercado de trabalho, eu acho que acabou contando. E eu decidi fazer um mestrado na área que eu já era bolsista, né? Eu fiz um mestrado na área de ciência do solo, mais especificamente em microbiologia do solo. Então eu me formei em Santa Maria em agronomia, 2 anos de mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul nessa área, e já durante o mestrado eu comecei a ter um pouco mais de contato com o mercado, porque nesse ramo de biológicos, né, como eu fiz mestrado em microbiologia, eu comecei a ter contato e ser abordado por empresas do ramo agro, né, do ramo de biológicos mais especificamente. E aí foi o meu primeiro contato com esse mundo mais corporativo, apesar de que não eram necessariamente empresas multinacionais, foi o meu primeiro contato com o mercado da porteira para fora, vamos dizer assim. Então, logo após o meu mestrado, eu já engatei uma posição em pesquisa, mas numa empresa que desenvolvia soluções para o mercado de biológico. Então, na verdade, aquilo era o que eu achava que para mim seria a minha carreira para o resto da vida. Eu gosto de pesquisa, quero trabalhar em pesquisa, e foi aquela decisão. Claro que para frente aí virão outras mudanças, como todos nós tivemos mudanças de rota no mercado, mas esse foi aquele meu primeiro momento, entendeu? Acho que é isso que eu quero para o resto da minha carreira. Que legal. Jader, e você, cara? Comigo foi o que apareceu na frente, viu, Mauro? E na época da faculdade, eu lembro que minha paixão era máquina, Maurão. Fazia estágio nos trator, nas colhedeiras, e meu sonho era trabalhar numa firma que nem a John Deere, ou Jurandir, como diz lá no interior e tal. Era meu sonho, cara. Não sei, eu gosto de carro, eu gosto dessas coisas. Para mim, trator era um negócio assim mágico, né? Assim, meu sonho era trabalhar com isso aí. Se tudo desse errado, ia ser operador de máquina numa fazenda. É isso aí que eu quero, cara. Isso aí, quero estar perto desse trem aí. Só que na época que eu me formei, em 2007, cara, vocês lembram? Você já estava no mercado, eu sou o mais novinho de todo mundo aqui, com aquela crise de 2006, 2007, corte não tinha emprego, não tinha nada. Eu lembro que apareceu lá um cartaz lá na universidade que é programa de trainee de uma firma lá, uma multinacional. Se inscreva e participe. E eu vi lá que pagava um salarinho legal. Falei, pô, né? Vamos que vamos, né? Nunca tinha ouvido falar dessa firma antes, assim, que ela trabalhava no agro. Achei que ela só tinha outras coisas em outros setores. E eu vi lá que tinha um processo, tá? Vamos embora. Participei do processo e, cara, eu fui tão assim relaxado pro processo que falei, cara, se der certo, deu. Se não der, não era meu sonho mesmo, entendeu? E foi que eu consegui emprego. Foi meu primeiro emprego e ali fiquei descobrindo o que essa empresa fazia, que tipo de produto que ela vendia, o que era aquilo, era um universo completamente novo. E aí eu fiquei. E aí fui galgando e acho que a gente vai falar um pouco aqui. Para mim foi muito bom ter entrado nessa companhia por vários aspectos. Pelo tamanho dela, era uma empresa muito grande, tinha várias divisões de negócio, incluindo a agricultura. E também tinha uma divisão completamente diferente alheia na agricultura. E no programa de trainee eu tive a chance de rodar por essas áreas. Eu lembro que eu fui participar de um programa na área de química de tintas, por exemplo, que não tinha nada a ver com agricultura, tal, para dar aquela abrida de cabeça. Então, como primeiro emprego para mim, como primeira oportunidade profissional, foi muito bom que eu quebrei muitos paradigmas internos daquele sonho que eu tinha, que, na verdade... É bacana, trator, máquina legal, mas tem um universo aí que eu descobri que eu não conhecia. Então, para mim, Mauro, foi muito bom ter tido essa primeira oportunidade, meio que sem querer, entre aspas, óbvio que eu busquei, mas não era a minha primeira paixão, não era o meu primeiro sonho, eu achei que eu não ia ser feliz se eu não fizesse aquilo, e eu estava completamente enganado. Que legal. Ô, Mauro, aí você já vê a diferença de idade aí, né? O Jader já começou como trainee.
O meu negócio foi temporário. Temporário, o cara que faz Essa tudo. é a O cara diferença que carrega. de idade, né? Exatamente. Era um nome bonito, mas fazia a mesma coisa. Batia estaca, fiz dia de campo, carpi, ensaio, tudo isso aí. Aí. Era só um nome lindo, mas Isso aí. fazia a mesma coisa. Acho que talvez a gente pode definir esse começo como um trabalho de precisão, né? Uma piada agrícola, e você faz porque precisa mesmo, você precisa do salário, precisa se sentir útil, precisa trabalhar, né? Só que tem um momento, você começa e aí você vê, cara, tô satisfeito com isso, né? Aí você começa, para mim, o maior salário que eu já tive foi o primeiro, cara. Não tem salário maior que esse. Não importa quanto você ganha depois. Você muda de algo que você não tem para, sei lá, quantos salários mínimos, fantástico. Depois você começa a pensar, mas você olha, né? Você vê o mercado, você fica... tá bom aqui? Você se compara ou não? Você conversa com amigos... Aí vem um negócio que já começa a te dar aquela comichão, assim, né? Satisfação. Hoje se fala em propósito. A propósito é legal. Eu tenho um filho que está indo para a faculdade, agora já fala isso. Mas que coisa, cara. Será que já é o momento? E aqui a gente pode falar de gerações, pode fazer 3 podcasts, mas não é sobre isso exatamente, não é sobre essa diferença geracional, mas e a satisfação profissional que a gente encontra? Eu vou arriscar, eu tenho algumas. Eu sinceramente, assim, eu sempre busquei, eu quero ficar na roça aqui, trabalhando com pesquisa, etc. Em algum momento me convidaram para ser coordenador de algo, numa firma aí. Vir para São Paulo, aí eu comecei a cuidar de pessoas, a cuidar da carreira de pessoas. Depois você vira gerente, depois você vira diretor, que não é que isso seja importante ou não, mas isso acendeu uma luzinha. Eu tenho uma satisfação enorme em trabalhar com pessoas. Realmente tenho. Jean já fomos do mesmo time, Jader já fomos do mesmo time, o Jonatas talvez é mais feliz, porque nunca tenha sido do meu time, mas acho que para mim, uma das satisfações que eu tenho é isso, ajudar as pessoas, provocando, ajudando, acolhendo, não importa a maneira. Não sei, o que vocês me dizem dessa? Porque começa, né? Você está aí, já tem algo que é uma empresa familiar, pequena, média, grande, não importa. Se você não tiver isso... Aí não tem graça, né? Então, você pode até não definir como propósito. Fala aí, Jonatas, vamos ver. Qual que é o teu propósito, cara? O propósito, eu acho que a gente vai, à medida que a nossa carreira prossegue, né? A gente acabou de falar daquele início que você não sabe, porque você não estreou ainda, né? Digamos assim, no mercado. E o propósito, eu acho que é algo que a gente vai encontrando conforme a gente vai sendo exposto a diferentes realidades, né? Eu posso fazer um paralelo ao assunto que eu estava falando no início, que eu achava que pesquisa para mim era o resto da minha vida, era isso que eu queria. E eu tive talvez a sorte da primeira empresa que eu trabalhei, era uma empresa que não era uma empresa tão grande, né? Não era uma multinacional de porte grande. E eu acho que isso me permitiu a ser exposto a diferentes áreas, que às vezes se você trabalha só numa empresa grande, tem mais uma tendência de ser tudo isolado, né? Em inglês que a gente fala silos, né? Tudo, cada um na sua área, cada macaco no seu galho. Mas a questão de você ser exposto a diferentes áreas. Então, eu comecei em pesquisa, aí eu comecei a ser exposto à parte de vendas, relacionamento com o cliente, aí você começa a visitar agricultores, que são os clientes finais, e aí eles começam a demonstrar qual é o ponto de dor, né? Que soluções que estão faltando no mercado que você poderia ajudar a trazer. E aí eu vi naquele momento que pesquisa e desenvolvimento para mim era fantástico, mas o marketing, por exemplo, que é onde eu trabalho hoje, essa transição que eu acabei fazendo ao longo da minha carreira, me permitia talvez ter uma visão muito maior sobre o todo e contribuir, conectando as diferentes áreas da empresa no desenvolvimento de soluções. Então aquilo despertou para mim
algo que eu nem conhecia. Para mim não era nenhuma opção, porque não era algo da minha realidade. E aí, para mim, abriu o marketing estratégico, né? Mais que o tático, para mim é algo que me interessa, o marketing estratégico, de você ter uma visão muito boa do todo e conseguir, talvez, influenciar bastante no desenvolvimento de novas soluções, que você vai ter a satisfação de ver aquela solução chegando às mãos do cliente final, no caso agricultor, no nosso caso aqui, e isso mudou também o propósito, porque você acaba abre um leque de oportunidades e abre um leque de conhecimento de mercado. Então, Legal. o propósito para mim é muito ligado a isso, Mauro. E foi um aprendizado, assim. Galera, o que vocês me dizem aí? Logo que eu entrei dentro da carreira do agro, eu confesso que eu não tinha um propósito. Eu não sabia muito bem o que eu queria para a minha vida, não para a minha carreira. Para a minha carreira eu sabia que eu queria me desenvolver, eu queria ser um bom profissional, eu queria contribuir com a empresa, com os meus colegas, mas eu não tinha um propósito para a minha vida, né? E isso, pessoalmente falando, me levou por diferentes caminhos, né? Mas a partir do momento que eu comecei a me entender, não como simplesmente traçando uma carreira, mas com a carreira, como isso tinha uma relação direta com a minha vida e com a minha felicidade, porque afinal de contas, depois que a gente se forma, você passa lá alguns anos da sua vida estudando, aí você se forma, nós vamos passar muito mais tempo da nossa vida trabalhando. Então, é fundamental, no meu ponto de vista, em algum momento, você fazer essa análise que você colocou no início, assim, e a minha felicidade? E o que eu quero para mim? Será que essa carreira está me levando ao ponto aonde eu tenho como meu objetivo máximo de desenvolvimento de vida como ser humano? Porque se isso daí não se atrelar, se isso aí não se alinhar, você pode ter uma carreira de sucesso, vamos dizer assim, chegar ao que o pessoal fala, level C, né? Chegar a ser lá o presidente, mas no final das contas, você olha para o lado e fala assim, e a minha família está estruturada? E os meus filhos, a minha esposa, eu sou feliz com tudo isso? No que eu transformei a vida das pessoas que estão ao meu redor, sejam familiares ou subordinados ou colegas de trabalho? Qual foi a minha contribuição com essas pessoas? Ela foi positiva, né? Então, em algum momento eu entendi isso e hoje, assim como você, eu me sinto satisfeito em ver o meu trabalho contribuindo com o trabalho de outras pessoas, ajudando as pessoas a se desenvolverem, ajudando as pessoas a produzirem o melhor que elas podem. E nesse sentido, hoje em dia, eu busco alinhar a minha carreira com essa visão, né? Se isso não estiver atrelado, fica muito difícil de acordar todo dia cedo, entrar, fazer com motivação, né? Isso aí. Jader. Acho que o Jean, a minha linha de raciocínio vai nessa também, de buscar a satisfação e, né, o propósito, está muito ligado no seu ambiente, no seu entorno, porque quando a gente é novo, está começando, as prioridades são trabalhar, ganhar um dinheirinho, comprar, né, assim, construir uma família, a gente está muito novo ainda para achar um propósito da vida, de trabalho e tal. Eu concordo com o Jean, mas o que fez a diferença para mim são quando as pessoas que passam pela sua vida começam a marcar de alguma forma. E aí você começa a ter os famosos exemplos, né? As famosas referências que passam para você. Pensando agora na carreira profissional, né? E seja você trabalhando numa fazenda, seja trabalhando num instituto de pesquisa ou numa multinacional, sempre tem aquelas pessoas que vão passando ao seu entorno, seja seu líder direto, seu colega, um subordinado, e você fala, cara, essa pessoa me marcou por uma coisa, ou me ajudou, ou mudou a minha vida. Isso foi assim, desde o início, eu tive muita sorte, desde o início da minha carreira, eu sempre tive pessoas muito boas ao redor de mim, assim, que me estenderam uma mão, que me ensinaram alguma coisa, que me mostraram um caminho, que abriram uma porta. E eu vi nesse tipo de gesto, uma forma de propósito para mim. Que eu falei, isso fez uma diferença tão grande para mim, na minha vida, inclusive pessoal, que é legal quando você faz a diferença na vida dos outros. Então, o propósito para mim, que eu acho,
que eu fui buscando é fazer a diferença na vida de outras pessoas também. Seja na forma de, por exemplo, a gente como profissional de agricultura, às vezes visita, eu lembro no início da minha carreira, eu dava palestra para produtores de cebola em Ituporanga, em Santa Catarina. Produtores de 3 hectares, 5 hectares. Assim, são pessoas simples, são produtores ali que não têm o mesmo estudo, o mesmo conhecimento teórico que você tem, prático eles têm, mas às vezes você traz uma informação ali para ele, alguma coisa que muda a vida dessa pessoa, e essa pessoa te liga 1 ano, 2 anos depois, e falou, cara, lembra aquela recomendação que você me deu, pô, obrigado, aquilo me ajudou demais, aqui tô produzindo mais, pô, isso me enche de orgulho, sabe, assim, ou de uma pessoa que você tem a oportunidade de coordenar, liderar, te liga, pô, deu certo aquele movimento de carreira lá que você me ajudou a fazer, cara, mudou minha vida, muito obrigado. E tá ligado também a propósito, tá ligado à gratidão, sabe? As coisas se misturam para mim. E isso, na minha opinião, se a gente não tem isso na vida profissional, se a gente não cultiva isso na vida profissional, eu acho que a gente não faz o que a gente está fazendo aqui. A gente tem a oportunidade como amigos, a gente está aqui, todo mundo já trabalha em empresas diferentes, a gente teve passagens em algum momento junto, mas a gente tem a maturidade de se juntar com o mesmo propósito, que é compartilhar experiências e ajudar os outros, né? Então, para mim, Mauro, passa por aí de ajudar as pessoas e da mesma forma que eu fui muito ajudado durante minha carreira toda. Eu converso muito com pessoas, especialmente eu mudei de companhia, tinha uma equipe pequena na outra companhia que eu estive aí há pouco tempo, e converso muito com algumas pessoas lá, e diariamente eu sou o cara que usa o tempo de trânsito ligando para as pessoas e tal. E eu acho que é um trait, ou é uma atitude que se chama gratidão, que faz as coisas serem mais soft, melhores. Porque, cara, você não tem... Ninguém cresce sozinho. Você pode não lembrar, ou às vezes você é grato sem falar para as pessoas, mas os exemplos, eu acho que o Jader trouxe aqui, eu tenho um exemplo que talvez sirva para muitas pessoas aqui. A gente pensa em carreira sempre em crescimento. Eu tenho um exemplo que, posso usar o nome aqui, é o Rudimar Rossato, um cara que tenho certeza que foi exemplo para muita gente, ainda e ficou o tempo todo na sua função inicial, que era ser um super representante técnico de vendas. Só que o cara não era, o cara é amigo das pessoas, ele é consultor de negócios, é um exemplo de profissional que não precisou exatamente mudar de função para crescer, né? Acho que é por aí. E dentro dessa evolução, me formei, comecei a olhar o que eu quero. Aí entra um aspecto que eu acho que faz a gente acelerar, frear, ser mais feliz, menos feliz, cuidar da úlcera no estômago, etc., que se chama, para mim, inteligência emocional. Cara, eu teria vários exemplos do que não é inteligência emocional, de que quando falar coisas as coisas certas no lugar errado, ou coisas erradas e tal. Eu posso dar um exemplo. Eu também fui de pesquisa por um tempo. Cara, e eu tive um insight no meio do desenvolvimento de uma ideia que a gente tinha, que eu falei assim, cara, a gente precisa olhar de um outro aspecto, e os resultados desse produto. Porque não é ser 95% bom, esse 5% pode ser um problema para nós. E o espertinho, ao invés de conversar com as pessoas, esperou a grande reunião da firma do ano, levantou a mão lá no fundo e soltou essa bombinha ninja. Cara, você imagina todo mundo que trabalhou o ano todo para chegar lá, não tinha resposta, Maurão lá no fundo, pá. Putz. Galo. 10 degraus para trás. Então, é tudo que não é inteligência emocional, entendeu? É um dos aspectos, tem vários. Eu não sei se vocês têm bons exemplos. Eu tenho alguns bons exemplos também. Vamos lá, qual é aí? Se você perguntar amanhã, eu vou ter um novo exemplo para você amanhã. Até agora tem só os exemplos do passado, mas tá bom. Eu acho que essa lição, e foi uma lição muito dura, que eu fui aprender
bem tarde na carreira. Você precisa de aliados. Você pode ter a melhor ideia do mundo. Eu digo você assim, o profissional, qualquer um que seja. Pode ter a melhor ideia do mundo, a que mais faz sentido para a empresa naquele momento. Se você não colocar aliados junto na sua ideia, que suportam e levem essa ideia para frente, e você quiser o holofote todinho, né? Se a gente quiser o holofote todinho só para ele que essa ideia é minha, existe uma grande chance de falhar. E é uma lição muito dura de aprender, né? Porque se a gente está falando aqui de propósito, essa história do ego, né? De ter um holofote direto na gente, ela meio que ela não casa muito bem com o propósito, né? Porque qual que é o propósito de você ter um egão gigante, né? Então, essa é um aprendizado que eu tive um pouco tarde na carreira, mas felizmente tive, de que nós temos que formar aliados dentro das empresas. Se você quiser tocar um projeto para frente, tocar uma ideia para frente, seja ela boa para a empresa, seja ela que faça sentido para a empresa, ou que não faça tanto sentido, é importante ter esses aliados, porque aí você vai poder ter novas ideias, novas sugestões, e talvez alguém vai te mostrar que assim, esse caminho está errado. Uhum. E você vai, talvez, tirar aquela chance que você tinha de cometer uma grande falha por dividir um pouco, abrir um pouco as ideias e compartilhar, né? Sem dúvida. Eu tenho, em cima disso aí, eu me lembrei de uma boa aqui também. Minha primeira função de gerente, eu tinha na minha sabedoria dos meus altos, dos meus 29 anos de idade. Gente, assim, não façam isso. Assim, um conselho para vocês. E a gente, quando a gente é novo, a gente acha que sabe tudo, a gente quer, né, tá ali na dinâmica e vamos. Só que a hora que você recebe uma patente, eu estou falando aqui do mundo corporativo agora, né? Parece, fala por mim, assim, subiu um negócio na minha cabeça que foi, agora eu sou gerente, agora a coisa vai mudar de figura. Eu lembro que eu mudei de empresa para virar gerente e tal. E aí eu lembro na minha primeira interação, eu fui numa diretoria de negócios para aprovar uma campanha de preço lá, que eu era o gerente daqueles produtos, então era minha responsabilidade aprovar as campanhas de preço. Só que assim, eu era a diretoria de negócio que mais tinha macaco velho, no sentido assim de pessoas hiper experientes, capacitadíssimas, com muita, né, jargão no mercado, aí que a gente fala, cara sacudido, sabe? E eu lá, moleque, cheguei lá e falei, vai ser, porque do seu ponto, né, Jean? A minha campanha era a melhor da galáxia. Só que eu já cheguei lá, falei, a campanha vai ser essa e tal, e por quê? Porque eu sou o gerente, assim, óbvio que eu estou generalizando, mas... E ali foi uma das grandes lições que eu tive na minha carreira, de um profissional, que eu posso citar o nome aqui, acho que vocês conhecem, o João Paulo Pivetta, que foi um grande profissional, já está aposentado já, que ele viu aquela situação naquela reunião, ele viu a enrascada que eu estava me metendo, e ele me chamou para um almoço. Assim, no alto, ele não precisava fazer aquilo, ele não me conhecia, ele podia deixar muito bem eu fritar em praça pública, mas ele teve a humildade e a decência de me convidar para um almoço. E aí ele falou, Jader, deixa eu te ensinar como é que a banda toca, cara. Eu sei que você tem bastante energia, você tem... Aí ele me deu ali um banho de loja, sabe? Que me colocou no meu devido lugar, no sentido de inteligência emocional mesmo. Ali para mim, foi a primeira lição que eu tive na minha carreira sobre o que é inteligência emocional. Como é que você deve se portar... Como é que você, por seu ponto, já, como é que você constrói aliados? Você pode ter a melhor ideia do mundo, mas, cara, escuta os cabelos brancos antes, porque antes de você traçar uma bela estratégia, é importante você entender história, você ler livros de história. Isso foi um aprendizado que o João Pivetta me deu, assim, que eu levo até hoje. Abraço pro Pivetta. E a gente Pivetta. faz aqui... Um abraço pro Pivetta, se ele estiver ouvindo a gente, né? É um excelente profissional. Então aí, Mauro, mais uma para contar. E tem várias que nem essa. Jonatas, fala aí para nós, cara. Você tem uma também que nós sabemos. Legais essas experiências aí, mas eu acho que a gente falou bastante, né, Mauro, de o início, né? Formou, vamos estrear no mercado, o que a gente foca no começo. E à medida do tempo, eu acho que a gente vai fazendo uma transição, não estou falando agora de transição de áreas dentro de uma empresa, mas de visão e também da questão gerencial, né? Alguém comentou aqui, virei gerente.
Eu considero que agora eu estou passando a primeira metade, né, da minha carreira, indo para a segunda metade, e aí eu começo a pensar em outros aspectos, né? Então, durante muito tempo na minha carreira, eu fui um contribuidor individual. Então, isso geralmente é no início da sua carreira, que você está formando família, você quer ter um recurso, você quer ter poupar dinheiro para comprar uma casa. E agora, a gente também, eu começo, Mauro e Jader e Jean, pensar como que eu posso contribuir com aquelas pessoas, né? A gente falou de aliados, eu focava muito em me desenvolver como profissional no início da minha carreira, e agora no início da segunda metade da minha carreira, eu começo a me preocupar um pouco a mais a como formar profissionais e qual o legado que eu vou deixar para o futuro, né? Então, porque tudo que a gente aprendeu durante a nossa carreira, como que a gente pode contribuir com o contínuo desenvolvimento da nossa carreira, mas também com os nossos colegas, né? Certamente a gente teve aqueles colegas, como o Jader falou, o Mauro falou, que ajudam no nosso desenvolvimento. Eu acho que é nosso papel fazer a mesma coisa, né? Contribuir e compartilhar os nossos aprendizados e experiências. E para aquelas pessoas, eu falei contribuidor individual e pessoa que lidera um time, é bastante diferente. Se você tem a expectativa e aspira a ter uma função de gerência, a primeira vez que eu tive que gerenciar um time, para mim foi algo muito interessante e um pouco de um choque. Porque, na verdade, quando você é um contribuidor individual, você está focando muito no que você pode fazer. No momento que você tem um time que você gerencia, a sua preocupação, na minha opinião, tem que ser muito mais em como você prepara o seu time. Então, como você, ao invés de tocar 100% para frente aquele tema ou aquela função, como que você coloca o seu time numa posição de fazer isso por eles próprios, né? Então, a gente que nunca teve uma posição de gerência de pessoas, a gente tende muito a querer resolver da nossa maneira como a gente aprendeu, por ter mais experiência muitas vezes que o nosso time. Mas aí o grande desafio é como que a gente consegue compartilhar isso com o profissional que nós estamos gerenciando. E vai ter muita gente que vai ter o perfil e vai ter o desejo de gerenciar pessoas, e tem pessoas que não vão querer seguir esse rumo de carreira, mas é muito interessante que, se a gente faz esse movimento de gerenciar pessoas, a gente ter a sensibilidade de, não, acho que agora eu tenho que tirar o meu pé do acelerador e ter certeza que eu vou conseguir ensinar e compartilhar experiências com o meu time e preparar aquelas pessoas para que eles alcancem o desenvolvimento deles também. Eu vejo assim, a gente está numa posição, óbvio que tem uma hierarquia e tal, e os grandes passos para a evolução, assim, ao menos para mim, vieram de ouvir pessoas de todos os níveis, né? Às vezes o presidente não vai falar isso para você, mas se você der abertura para alguém que reporta para você, o que é teu par, o que é difícil, né? É difícil você deixar a pessoa à vontade para isso. Cara, eu já recebi feedbacks muito duros de pessoas que hierarquicamente reportavam para mim. A gente tinha grupos pequenos, eu acho que ajudam nisso, né? Você tem um dia a dia muito intenso. E na última posição que eu estive, a gente tinha uma equipe pequena e as discussões eram boas, com respeito, obviamente, e os feedbacks aconteciam, e alguns são diretos e outros nas entrelinhas. Eu acho que você aprende com os dois, né? E eu acho que a gente citou nomes aqui também. Eu tenho algumas pessoas assim que, para essa característica, eu penso numa líder que eu tive em tal lugar. Para essa característica, eu penso numa pessoa que reportou para mim. O outro é um par. Cara, assim, os melhores MBAs, eles demoram um pouco mais. Talvez sejam esses, se você tiver aberto, né? E sei lá, a idade, alguns são mais acelerados, o outro não. E, sei lá, de qualquer maneira, eu acho que ninguém duvida. Tem livros aí de todos os tamanhos e vertentes sobre inteligência emocional. E esse exemplo que você mencionou, Mauro, provavelmente só aconteceu, que você mencionou que era gestor desse profissional, provavelmente só aconteceu porque você
conseguiu deixar a pessoa confortável o bastante para chegar até você e fazer esse feedback. Exato. Se você fosse uma pessoa que não desse essa abertura, provavelmente isso não teria acontecido e você não teria tido essa contribuição, né? Isso aí. Começar pelo Jader. E Jader, cara, começamos lá atrás, você tinha celular, WhatsApp depois, computador e tal, e hoje é, assim, conexão, sei lá, 24/7, inteligência artificial, aí você tem carreira, informação, over information. Como que você acha que é essa evolução, assim, se alguém se formando agora chegasse para você, como você lidaria? Como sei lá, que conselho ou informação você daria para uma pessoa que pode aprender tudo no ChatGPT, pode ter todas as informações no Manus ou qualquer outra plataforma de inteligência artificial, pode, sei lá, qualquer informação está disponível hoje. Como que você faz esse balanço de tecnologia, a parte humana, a parte de evolução, a parte de poder conversar com as pessoas versus um WhatsApp, ou sei lá? Essa é uma perguntinha, daria para fazer um episódio inteiro dela, né, Mauro? Mas a primeira coisa que me vem na cabeça eu sou muito fã daquele negócio do 70, 20, 10 lá, né? Acho que todo mundo... A gente aprende as coisas 70% fazendo, 20%... Eu não lembro o quê, 10% estudando. Algum projeto né? especial e 10% estudando. Exato. Eu acho que o novo 70, 20, 10... Porque acho que todos nós aqui, nós temos o privilégio de ser de uma geração que veio de não ter celular, não ter computador... Passou para celular, computador e agora nós estamos na época do smartphone. Então, a nossa geração atravessou essa transformação e estamos entrando na inteligência artificial agora. Para os mais jovenzinhos aí, né, já nasceram na época do smartphone e tal. Então, assim, o cérebro, ele precisou se adaptar de uma forma diferente na nossa geração. E quando eu olho para trás, para mim, o 70, 20 e 10 foi me reservar 10, que seja, ou 20... para entrar de cabeça quando aparece uma coisa nova, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. A inteligência artificial, que agora é a onda do momento. No que eu faço hoje, na minha função hoje, no que eu tenho que entregar, etc., o que isso pode ajudar? Eu não sei, mas eu estou tentando e estou experimentando e estou aprendendo. Faz parte dos meus 10%, entendeu? De entrar de cabeça numa coisa que tudo leva a crer que vai crescer. Então, eu vou dar um exemplo prático. Puxa, eu preciso fazer aqui preparar um workshop, preparar uma apresentação. Tem a maneira convencional, que é que você pega lá da sua experiência, discute com o seu time, como é que não vão fazer, a pauta, etc, etc. E tem os 10% e fala, vem cá, deixa o meu amigo GPT, preciso fazer um workshop, tarará, só para dar um exemplo do GPT, né, que tem vários tipos de inteligência artificial. E, cara, as coisas que saem dali te fazem pensar. Não necessariamente você vai adotar tudo, mas traz ali te facilita muito no que você tem que executar hoje. Então, assim, o ponto que eu quero trazer aqui esteja aberto às coisas novas, porque a gente, como ser humano, a gente tem essa tendência a tal da zona de conforto, que a gente que tem dificuldade mesmo, assim, de nos abrir para uma coisa nova, para aprender, porque a gente entra num viés, entra numa rotina, entra numa rota emocional ali, que é aquilo que a gente conhece e acabou. Quando vem uma coisa nova, a primeira, né, assim, na grande maioria você fala assim, isso aí não vai dar certo. Isso aí é fogo de palha. Isso aí vamos esperar para ver o que vai dar. Ou é o contrário, não. Fala que vai dominar o mundo e... né? Então, a minha dica aqui, o meu aprendizado entra de cabeça, só que assim, não entra de cabeça 100%. Entra 10%, entra 20%, faz uma divisão mental ali para que você, cara, imagina se isso der certo, você já vai ter uma experiência, você vai ter preparado. Imagina que foi assim também quando a turma começou a ver computador entrar na vida, os caras começaram a fazer aula de informática já no início e tal, pô, vou mexer com esse trem aqui, que esse trem pode virar, tal, entendeu? Na época, datilografia, né? Assim, para não... Mas, para mim, o que fica, Mauro, a dica que eu dou para quem está começando nessa área, profissionalmente falando, tenha lá os seus 10, 20% de capacidade mental para explorar. Sempre explorar alguma coisa, entendeu? E aí, galera?
Eu acho que o que o Jader está colocando é super importante hoje na inteligência artificial e como é importante também para a gente ter flexibilidade mental de entender que a gente também tem que aprender no dia a dia, como a gente falou até no episódio anterior, culturas diferentes, mudanças de país, mudanças de empresa. Você tem que desenvolver uma capacidade de aprendizado sua, de flexibilizar vamos dizer, a sua mente para absorver novos conhecimentos de novas pessoas, feedbacks, e não manter uma posição rígida. Às vezes, o Jader até contou uma história muito legal no nosso episódio anterior do feedback que recebeu da chefe dele, de que a coisa é azul, é preta, então você não precisa fazer, né? Sim, poderia ter surtado naquele momento e falar, quem que é tal pessoa para dar tal feedback para mim, Mauro, como você falou também. Mas, se a gente usar a nossa inteligência emocional, você recebe toda a informação, trabalha ela na sua mente e vê se faz sentido. Se fizer sentido para você, pode ser que tenha um grande aprendizado ali. Se não fizer sentido, você deixa ela de lado, agradece a pessoa que está te dando aquele feedback e segue o seu caminho. Mas essa flexibilidade de analisar o que está sendo dito, o que está sendo mostrado para você, seja por uma pessoa, seja pela vida, seja por uma inteligência artificial que você está consultando, é importante a gente ter o nosso senso crítico, a nossa autocriticidade sobre tudo que a gente está recebendo de informação. Principalmente hoje em dia, né, Jonatas, que a gente é bombardeado de informação que às vezes a gente nem sabe se é verdade ou não. É a questão de buscar prioridades para aquilo que é aplicável para a sua situação e para os seus objetivos, né? A gente conversou muito aqui a questão do propósito profissional, da satisfação. Eu acho que cada caso é um caso, não tem nem o certo e nem o errado. O Mauro acabou de mencionar um profissional que está na função a vida toda e está super satisfeito, mas algumas vezes na nossa carreira, a gente, em várias situações, vai encontrar aquele caso que você... Será que eu estou satisfeito? Será que eu teria que buscar alguma outra coisa? Ou você é exposto a uma situação ou a uma outra área que você não tinha pensado? Eu acho que não tem nem o certo e o errado. A gente tem que entender o que satisfaz a gente, não só financeiramente, que é importante, é óbvio, mas profissionalmente. E aí, cada um de nós, cada indivíduo vai mudar o seu rumo e adaptar para aquilo que traz satisfação, né, pessoal, para a gente. Eu acho que essa capacidade de se autoconhecer, assim, você vê, isso independe da idade, né? Tem gente que é muito centrada, consegue perceber as coisas muito no início do seu desenvolvimento profissional. Eu levei um tempo. Eu acho que algumas coisas que eu sabia, mas não aprendi até ter algumas coisas. Uma delas é assim, a verdade não depende da tua opinião, né? O que eu vejo como verdade, talvez o que o Jader falou lá da reunião crítica dele, cara, você tem teu conhecimento, mas a verdade é algo que não depende da opinião do presidente, né, ou da faxineira, não depende, a verdade é algo fora disso, né? Assim, você pode até ter a caneta para dizer nós vamos para cá, não quer dizer que está certo, né? E é algo meio abstrato isso, mas a vida é assim mesmo. Então, e outras coisas, né, ao longo desse tempo profissional, eu vejo muita gente, e eu acho que todo mundo já cometeu erros, já mudei muito de empresa, muitas vezes, e às vezes é você a questão, né? Às vezes eu não estou feliz aqui. Não é a firma, é você, e pode ser um lugar, a gente comentou, eu tenho colegas muito felizes que nunca saíram da sua cidade, nunca mudaram de função, porque eles são, sei lá, trabalham com assistência técnica ou produtores e são super felizes, né? Então, eu acho que a gente não quer deixar aqui a impressão de que
subir uma carreira, passar de coordenador para gerente, não tem nada a ver com felicidade, propósito. Eu converso muito, eu tenho muitas amigas mulheres e muitas falam assim, cara, eu tenho um outro tópico aqui que é, eu quero ter um filho, eu quero ter 2 filhos e como que isso entra, né? Nós estamos aqui 4 homens falando disso, mas tem outro, é bem mais complexo quando você tem outros aspectos que cientificamente interferem na tua carreira, né? Acho que, sei lá, vocês têm mais um comentário aqui, mas era muito mais para dar essas provocadas. Tem histórias aqui que de coisas muito boas e coisas menos boas, né, que a gente fez, que talvez não quer contar, muitos erros, mas é divertido. Eu acho que conversar isso com amigos, essa semana eu encontrei vários aí sobre histórias que você interfere na vida de pessoas, você, pro bem, às vezes você provoca elas e fica lá e você nunca percebeu, entendeu? Acho que é Mauro, um bom round. se eu pudesse só adicionar um ponto aqui, que eu acho que você tocou na questão da pessoa se conhecer, né? Que né, todo mundo já ouviu falar, conhece a ti mesmo, né? Então, assim, seja verdadeiro com você mesmo, né? Ou com você mesma, né? Assim, não tente se enganar de que você está feliz em algum lugar se você realmente não está, né? E eu acho que você tocou num ponto muito importante que, assim, às vezes as pessoas estão infelizes numa firma, muda para outra e continua infeliz do mesmo jeito, porque o problema não é a firma, o problema sou eu, né? Que estou infeliz comigo mesmo, com as minhas decisões. Então esse para mim é um ponto fundamental para a gente, né? Para nós termos sucesso em qualquer coisa que fizermos. Se a gente não tiver feliz, motivado para fazer o que a gente está fazendo, então provavelmente estou fazendo alguma coisa que eu não deveria estar fazendo. Exato. Algum comentário? Eu acho que o fundamental também é entender que tudo que a gente colocou aqui como degraus na carreira, que o Jean falou, amanhã vai ser diferente, amanhã eu já tenho outro conhecimento. E se a gente conseguir manter essa evolução, essa provocação, acho que aí também é um momento é uma forma de satisfação, evoluir ao longo da sua carreira. Acho que, para mim, uma satisfação ter conduzido esse bate-papo aqui, que não é no bar, mas poderia ser. É muito bom conversar com vocês. Aproveitem, vocês que nos assistem aí, coloquem comentários, críticas, dúvidas, e a gente vai tentar ao máximo voltar com vocês aí, de qualquer maneira. Aproveitem aí a evolução da carreira e contem conosco aí por qualquer coisa. Só um recado, Mauro, sigam a gente aí nas mídias sociais, sigam a gente aí nos nossos canais, Agro4X, você vai encontrar a gente no Instagram, YouTube, as plataformas de podcast, e deixa o feedback pra gente aí, ver o que vocês estão achando. Obrigado. Obrigadão.